Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Também boa tarde a quem nos acompanha em casa, de modo particular os doentes. E celebramos esta Eucaristia a partir da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Hoje celebramos Santa Joana Francisca de Chantal, um modelo de santidade, e é considerada na Igreja a protetora de todos os estados de vida, de jovens, de esposa, de mãe, de viúva, de religiosa, porque no fim terminou a sua vida num convento e formou uma grande congregação religiosa. Ela experimentou várias atitudes e tornou-se um modelo de referência para os cristãos dos tempos a seguir a ela. E ainda nós olhamos para ela como uma grande mulher, uma grande, em todas as fases da vida, soube colocar Deus no centro da sua própria vida. E vamos lembrar nesta Eucaristia Francisca de Jesus Reverendo, familiares defuntos Nelson Rosa Silva, Manuel Neves, pais, sogros e Maria da Glória. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, a quem podemos chamar nosso Pai, fazer crescer o espírito filial em nossos corações, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te aos olhos de todo o Israel, para que saibam que eu estarei contigo, como estive com Moisés. E tu darás esta ordem aos sacerdotes que transportam a arca da aliança. Quando chegardes à beira das águas do Jordão, para aí, Josué disse aos filhos de Israel: Aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Depois continuou: Por isto conhecereis que um Deus vivo está no meio de vós e expulsará da vossa frente os cananeus. Vereis a arca da aliança do Senhor, Deus de toda a terra, atravessar o Jordão à vossa frente. Quando os sacerdotes que transportam a arca do Senhor, Deus de toda a terra, tiveram tocado com os seus pés às águas do Jordão, estas serão divididas, pois as que descem do alto ficarão paradas, formando um só bloco. Quando o povo saiu das suas tendas para atravessar o Jordão, já estavam à frente dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. Logo que os portadores da arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram na água. O Jordão transborda por todas as suas margens durante o tempo das ceifas,
As águas que desciam do alto pararam e formaram um bloco até uma grande distância, perto de Adamá, cidade vizinha de Sertã, enquanto as que desciam para o mar de Arabá, o mar de Sale, se escoavam completamente. O povo atravessou em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor mantiveram-se firmes no leito seco do Jordão, até que todo o povo, que todo o Israel, passou a pé enxuto para o outro lado do rio. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Logo de começo, apresentaram-lhe um homem que devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido, com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para assim pagar a dívida. Então o servo prostrou-se a seus pés, dizendo: Senhor, concede-me um prazo e tudo pagarei. Cheio de compaixão, o senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo: Paga o que me deves. Então o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo: Concede-me um prazo e pagar-te-ei. Ele, porém, não consentiu e mandou-o prender, até que pagasse tudo quanto devia. Testemunhas desta cena, os seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia sucedido. Então o Senhor mandou-o chamar e disse: Servo mau, perdoei-te porque me pediste. Não devias tu também compadecer-te do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E o Senhor, indignado, entregou-o aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim procederá convosco meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração.
Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, partiu da Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje, tirado de São Mateus, capítulo 18, versículo 21, depois vai até o capítulo 19, versículo 1, fala-nos perdoar sempre. E perdoar não é simples, perdoar é algo muito doloroso, é algo que fere, que magoa. São Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes devo perdoar se meu irmão me ofender? Até 7 vezes? Nesta pergunta, Pedro revela o seu conhecimento. Pedro não está a dizer que achava muito, porque Pedro sabia o significado do número 7. E para Pedro, o número 7, segundo as Sagradas Escrituras, significa perfeição. E este pensamento de São Pedro, portanto, revela que ele sabia o que estava a perguntar. Esta pergunta, feita na nossa mentalidade, na nossa cultura, pode parecer ignorância. Mas na cultura de Pedro não era porque o número 7 está ligado ao número de perfeição, às coisas de Deus, aos critérios de Deus. Portanto, Pedro sabe muito bem o que está a perguntar. Só que Jesus, em vez de ficar, aumentou. Não te digo perdoar 7, mas perdoar 70 vezes 7. Quer dizer sempre. Porque o número 7 já era muito grande, já significava perfeição, e Jesus sublinhou a importância do perdoar. Esta parábola de Jesus conta a Pedro, é uma forma pedagógica para esclarecer a resposta. Assim como o perdão de Deus não tem limites, assim deve ser o meu e o teu. Porque para nós, esta resposta e esta pergunta podem significar uma coisa. Na mentalidade de Pedro não havia dúvidas. Ele sabia que o número 7 estava ligado à perfeição. E Jesus, dando uma resposta a Pedro para o futuro, dizer que é sempre. É o que significa isto. E Pedro entendeu muito bem. Às vezes nós ouvimos dizer a muita gente, mesmo católicos: eu perdoo, mas não esqueço. E diz isto às vezes com uma forma tão superficial: eu perdoo, mas não esqueço. E como cristão, qual tem sido a tua posição ante o infinito perdão de Deus? Como é que alguém que diz isto, eu perdoo, mas não esqueço, está à espera do perdão de Deus? Como é que pode estar à espera do perdão de Deus? Então, se não esquece, Deus tem obrigado a esquecer. Como é que nós dizemos isto com tanta facilidade? Nós não nos podemos esquecer que Jesus, na hora de ser morto, pediu perdão aos seus assassinos. Diz no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 24: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Será que nós somos capazes de perdoar como Jesus nos pede? É o projeto maior do cristão. Nós vivemos num tempo em que as famílias estão a atravessar tantas dificuldades. As famílias, devagarinho,
vão perdendo poder sobre a educação dos filhos, vão perdendo valor para os seus filhos, e nós vamos colaborando, vamos andando, não vamos vendo, vamos deixando, e tem-se andado nisto, e ponto final. A família é a escola do perdão, é onde se aprende a perdoar, é a primeira grande vocação da família, é ensinar a perdoar. E há outros valores, mas o valor do perdoar não se aprende em lado nenhum, é na família. E não há escola que os governos mais poderosos do mundo se possam inventar onde se possa substituir este valor da própria família. Ensinar a perdoar. Uma criança que não aprende a perdoar não vai longe, ninguém o vai tolerar, ninguém o vai aguentar pela vida fora. É preciso aprender a perdoar, senão é o rancor, é a mágoa, pessoas magoadas, pessoas rancorosas, pessoas que olham para a vida com um lado tão triste, tão péssimo. O saber perdoar dá alegria ao coração, dá estabilidade, dá segurança. Isto é na família. O catecismo da Igreja Católica, há um catecismo que a Igreja fez, e diz assim: não está em nosso poder não sentir e esquecer a ofensa. Não está no nosso poder não sentir ou esquecer a ofensa. Mas o coração que se entrega ao Espírito Santo transforma a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão. Nós não somos capazes de limpar o nosso coração. Não somos capazes. Por muito esforço que façamos, aquela frase, eu perdoo, mas não esqueço, vem daqui. Aquilo que o Catecismo da Igreja Católica diz: não está em nosso poder não mais sentir e esquecer a ofensa, mas o coração que se entrega ao Espírito Santo transforma a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão. Santa Joana Francisca de Chantal, o título de Chantal é da nobreza francesa, portanto ela com o seu marido casou com 20 anos, tiveram 4 filhos, foi uma casa sempre muito católica, mas por questões políticas, um dia o marido foi para a caça e houve alguém que se aproveitou e matou o marido de Santa Joana Francisca de Chantal. E a primeira reação nela e nos filhos, mas sobretudo nos filhos, foi a vingança. Vingar-se. E é isto que o Evangelho diz. Santa Joana Francisca de Chantal, fazer uma adesão interior, transformar o ódio, transformar a vontade de vingança em perdão e ensinar os filhos. E toda a sua vida foi uma escola para os cristãos. Depois do marido morrer, depois de criar os filhos, pediu licença ao sogro e foi para o convento como religiosa. Naquela altura foi um escândalo. Uma senhora nobre, uma senhora da alta sociedade, como nós dizemos, uma senhora dama, ir para a humildade de um convento. Na oração de hoje da manhã, que eu convido a quem puder, sobre um texto que escreveram sobretudo os últimos momentos de Santa Joana, ela fala do martírio físico e do martírio por amor. Só os santos é que falam disto. Quantas mães não se vão martirizando aos poucos por amor?
Quantas mães, as suas vidas, o seu amor aos filhos, não há um autêntico martírio? Martirizam-se, vão-se martirizando. E Santa Joana de Chantal dizia isto às irmãs: olhai que nem todos os cristãos são chamados ao martírio físico, mas todos são chamados ao martírio do amor. E esta frase é tão bonita para nós pensarmos. Todos somos chamados ao martírio do amor. E nós, nas nossas comunidades, nas nossas famílias, vimos famílias que tiveram mártires de amor, tanto sofrimento, tanto sacrifício, tanta entrega, tanta generosidade, e tudo por amor. E Santa Joana de Chantal fala deste martírio por amor, que é importante nós refletirmos sobre ele. O martírio físico é fácil de entender. Nós estarmos aqui na igreja, vir alguém e martirizar-nos por causa de Jesus Cristo, e nós portarmos-nos com juízo, não com revolta, aceitarmos e perdoarmos. Isto é um martírio físico. Mas Santa Joana fala do martírio por amor. Quantos de nós não podem dizer isto das suas mães, dos seus pais, dos seus tios? Eu, como sacerdote, testemunho tanta família, tanto cristão, mesmo na imigração, aqui no mundo da imigração. Nós na imigração nunca fomos compreendidos pelos nossos governantes, mas também nunca estivemos à espera, e tudo fizemos por amor. Eu vejo tantos gestos de amor a Portugal. Não, a igreja não faz nada de amor a Portugal, nada. Por amor aos nossos valores, por amor à memória daqueles que nos marcaram e que nos deram força, mártires por amor. Quantos imigrantes não foram mártires por amor? Quantas mães não foram mártires por amor? Quantos? E esta frase é de Santa Joana Francisca de Chantal. Ela é considerada um modelo de santidade em várias fases da vida. Logo em criança, numa discussão de um calvinista, um protestante que foi a casa, porque a França hoje é muito ateia, mas foi um povo extraordinário, de fé, e houve muitos problemas na história por causa de se manterem fiéis à fé. E Santa Joana, já em pequenina, desafiou um calvinista que vinha a negar o poder da Eucaristia, a presença real de Jesus Cristo. Ela, com 5 ou 6 anos, já defendia a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Depois, como jovem, no namoro, no casamento, na educação dos filhos, no problema da morte do seu marido, que foi trágico, e ela sabia que foi por questões políticas, por os inimigos, os do outro lado, que há sempre os do outro lado. Nós agora classificamos a coisa do lado da mão direita e da mão da esquerda, mas não é isso. Sempre houve os inimigos, a viuvez, a ida para o convento. Em várias fases da vida, Santa Joana soube ser modelo. E no Evangelho de hoje, na missa da sua festa, ela que preparou os filhos para perdoar, ela que soube perdoar, e ela que soube viver e fomentar uma escola de perdão. Ai das famílias que não educarem para o perdão. Estão a criar orgulhosos, estão a criar gente que mais cedo ou mais tarde, por muito importantes que venham a ser, vão se voltar contra os próprios que geraram a quem muito lhe devem. A educação no perdão, que hoje não se fala. Fala-se de uma educação, uma coisa que não se sabe bem o que é, e estamos a ver pessoas sem os pés assentes na terra. Pessoas, e Santa Joana fala-nos disto.
Santa Joana interceda por nós. Irmãs e irmãos iluminados pelo testemunho de tantos irmãos e irmãs grandes na santidade, elevemos as nossas preces até Deus dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que o Pai Celeste faça surgir na sua Igreja homens e mulheres que atinjam a santidade nos diferentes estados da vida, oremos. Para que as mães de família que ficam viúvas eduquem os filhos e busquem os bens eternos, como o fez Santa Joana Francisca de Chantal, oremos. Para que Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, faça sentir às filhas da visitação de Santa Maria que o amor é mais forte do que a morte, oremos. Para que as esposas e os jovens cristãos imitem as mulheres que a Eucaristia tanto louva e sintam que o Deus da paz está com elas, oremos. Para que a nossa Assembleia deste dia se reúna também na eternidade para cantar os louvores de Deus Santíssimo, oremos. Senhor nosso Deus, fazei-nos vencer o bom combate que os santos travaram ao longo de toda a vida e com eles receber a glória eterna, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vós mesmo concedeste à vossa Igreja e transformai-os com o vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos, e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida, dais-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família, e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa da glória, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice das suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, sobretudo aqueles cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, usamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a comunhão do vosso sacramento nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, que Santa Joana de Chantal nos inspire, sobretudo, no martírio por amor que tanta gente vive, às vezes sem ter bem consciência disto, mas demos graças a Deus por Santa Joana e pela sua capacidade de nos instruir e nos guiar na nossa vida. Convidamos todos para que, quem puder, esteja a fazer uma adoração do Santíssimo Sacramento até às 8h30, depois terminamos com o terço e com a bênção do Santíssimo Sacramento. E continuar a pedir que se inscrevam e que comuniquem deste programa na internet, porque tanta gente está sozinha em casa e às vezes precisa de saber disto e não sabe. Portanto, e todos o trabalho de quem informa, quem fala, pode ser positivo. Então vamos continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, morte e ressurreição, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração, do Coração Imaculado de Maria, Santo Inácio de Loyola, que ainda há dias celebramos, ensinou-nos esta linda oração: Alma de Cristo, Anima Christi. Alma de Cristo, santificai. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas escondei-me, não permitais que de vós o espírito maligno defendei-me. Na hora da minha morte chamai-me e mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos por todos os séculos. Amém.
Santa Faustina, da Revelação da Divina Misericórdia, fez também esta oração para nós rezarmos diante do Santíssimo Sacramento. Diz Santa Faustina que o Santíssimo Sacramento é a nossa única esperança. Ó hóstia santa, nossa única esperança em todos os sofrimentos e contrariedades da vida. Ó hóstia santa, nossa única esperança na vida na hora da nossa morte. Ó hóstia santa, nossa única esperança no meio das falsidades e das traições. Ó hóstia santa, nossa única esperança nas trevas e na impiedade que submergem a terra. Ó hóstia santa, nossa única esperança no meio da nostalgia e da dor em que ninguém nos compreende. Ó hóstia santa, nossa única esperança no meio dos afazeres e no enfado da vida cotidiana. Ó hóstia santa, nossa única esperança no meio das ruínas dos nossos anseios e esforços. Ó hóstia santa, nossa única esperança no meio dos ataques do inimigo e das investidas do inferno. Ó hóstia santa, nossa única esperança, confio em vós, mesmo quando as dificuldades superem as minhas forças e se achar os meus esforços ineficazes.